Olá, você que já faz parte do nosso grupo do Telegram, você já sabia do nosso assunto de hoje. Você que não participa, não perca tempo, clique na bio, entra lá porque lá a gente tem conteúdos diário, muitos insights, muitas dicas, bastidores do que a gente está preparando para você, então não perca tempo. E hoje, Neime, qual que é o tema que a gente vai falar? Nossa, o tema hoje é super bacana, muito interessante, tá? É sobre orçamento perfeito. E só uma pausinha, pegue um bloquinho, anote, se precisar, reveja esse vídeo, porque as dicas de hoje é muito importante, né, Neima? Hoje, se eu fosse vocês, realmente, não passa despercebido não. Vamos lá, realmente, pega o bloquinho e vamos começar. Hoje nós vamos começar por, primeira coisa, o primeiro contato com o seu cliente, né? O que é que nós vamos precisar de ter, tá, dele, pegar dele, para a gente começar a passar para ele o orçamento. Então vamos lá. Porque a gente sabe que uma proposta de orçamento bem feita vai te levar à concretização, que é a venda, né? Então, por isso que a gente tem que focar bem nesse orçamento perfeito. Então, é o que a Neima iniciou falando. É a gente primeiro captar a mensagem do cliente. O que ele quer, o que ele está planejando. Perceber mesmo, pegar o máximo... local que ele vai fazer. Isso. O máximo de opções que você conseguir, de informações que você conseguir com o seu cliente, vai te facilitar para você preparar um orçamento para estar enviando para ele. Então... Deixa eu cortar aqui só um minutinho, Lucas, que eu lembrei. No que o Lucas está falando é o seguinte, às vezes o cliente tem a impressão de que quando a gente pergunta, qual local que você vai fazer? Talvez ele pense assim, dependendo do local vai ser outro orçamento. Não, é porque dependendo do local, né, Lucas, para que eu vou, às vezes, oferecer uma coisa imensa? Sim. Ou então pequenininha? A gente vai personalizar aquele orçamento para adequar aquele cliente. A partir do momento que ele falar, vou fazer em casa. Tipo, hoje em dia está se usando muito a festa intimista por causa da pandemia, né? Então, assim, não tem motivo de alugar um clube, não pode, então vou fazer uma festa em casa para 30 pessoas, vou fazer uma mega festa, não. Mas também, às vezes, a pessoa vira e fala, poxa, é a primeira festa do meu filho, eu tenho uma mega casa, por que também que eu vou fazer uma festa pequenininha? Então, você tem que entender isso do cliente. Ele quer uma decoração pequenininha, ou ele quer uma decoração grande, né, Lucas? Isso. Então, isso tudo você tem que ir conversando com o cliente. Então, por isso que a gente pergunta, qual o local que você vai fazer? Exatamente. E o que acontece com muita frequência com a gente é, às vezes, o cliente procurar a gente e ele não sabe iniciar essa conversa. Então, às vezes, ele faz pergunta básica. Me manda o orçamento. É muito vago, entendeu? Então, o que acontece? A gente, como decoradores, a gente tem que se posicionar de uma forma para você conduzir essa conversa com seu cliente inicial. Porque se você não tiver esse diálogo ali de início, não vai ser um orçamento perfeito. Porque você vai estar pegando um arquivo que você tem e vai estar enviando para ele. Então, o ideal é isso, é captar mesmo todas as mensagens que o cliente quer. Então, se você deparar com esse tipo de cliente que tem dificuldade em estar te pedindo orçamento, você vai ter que se posicionar com um diálogo, com um roteirozinho ali, com os critérios de perguntas que você deva fazer. Não é qualquer tipo de pergunta, é pergunta que realmente perguntas lógicas que vai fazer o diferencial na hora de você montar o seu orçamento, né? Até, se possível, pedir uma foto do local. Quando a gente pede uma foto do local, é para a gente ver o tamanho. A partir do momento que eu vejo o tamanho do espaço dele, poxa, tem 10 metros, entendeu? Ou então tem 3 metros. Como que eu vou oferecer uma decoração de 6, de 5, entendeu? Poxa, ele tem uma área de 200 metros. Como que eu vou oferecer uma petizinha? Será que é isso que ele quer? Então, assim, eu preciso de várias informações para eu passar. Então, isso é mais demorado, né? Sim. O início do que o meio e o fim, né? Exatamente. Inclusive, nesse próprio roteiro, você já pode definir algumas perguntas principais de início, porque às vezes, exemplo, data. Se a sua agenda é uma agenda lotada, na primeira pergunta você já vai saber se você vai dar andamento com aquele orçamento ou não. Porque às vezes você perdeu ali horas com aquele cliente e aí na hora que ele te passa a data, você não pode. Então, tipo assim, aí você já vai definir esse roteiro de perguntas
com as perguntas principais. Beleza, viu que está dentro, você consegue atender aquele cliente? Então bola para frente e comece a preparar o seu orçamento, porque a gente está só na introdução ainda, né? Aí o primeiro ponto agora, né? Definiu tudo, o que o cliente quer, vai montar seu orçamento. Primeira preocupação, seja claro e específico. O seu orçamento ele deve ter tudo discriminado, todos os itens que vai levar o seu cliente a tomar uma decisão. Por que eu estou falando isso? Porque o cliente indeciso, ele não compra. Então, se você manda um orçamento ali incompleto, sem sentido, faltando informações, o seu cliente vai ficar todo perdido, indeciso, não vai entender e não vai fechar. O que ele vai fazer? Pedir orçamento para outra pessoa, a não ser assim que ele já conheça o seu trabalho e tudo, né? Mas generalizando, todos os tópicos, todas as informações têm que estar bem explicadinho ali no seu orçamento. Dá um exemplo, Lucas, tipo, o que poderia estar claro para o cliente? Vamos dar um exemplo bem prático. A gente sabe que às vezes a gente não tem foto só da festa do nosso produto. Vamos falar por nós. Vamos falar por nós, Lucas. Tipo, nós trabalhamos com festa luxo. Só que hoje, as pessoas não tem como fazer uma festa luxo. Tem que ser uma festa intimista, uma decoração intimista. Né? Não importa se seja uma decoração grande ou pequena, mas é para pouca gente. Então, às vezes a gente não tem aquela foto, porque a gente está reinventando ainda nesse momento. Então, às vezes a gente não vai ter uma foto específica daquilo ali. Então, é você discriminar todos os itens. Se for possível, faz um esboço ali, entendeu? Se você não tiver os projetinhos que a gente usa hoje em dia, né, automatizado lá no computador, tudo direitinho, você faz à mão mesmo, faz um esboço ali e apresenta para o seu cliente, porque ele vai ter uma noção. E o que acontece muito? É isso, você às vezes tem uma foto grande, igual a nossa festa. Que a gente tem até dificuldade, pode até falar isso. Né? Porque aí a gente tem que reduzir aquilo. Pronto, é muito difícil para o cliente entender aquilo. Então, se você já tem um orçamento, tudo especificado, quantidade de mobiliário, tamanho de painel, tudo especificado ali no orçamento, por ali já é o início para ele ter uma noção de como que aquela festa vai ficar, né? Ô Lucas, até eu vou aproveitar e falar que nós temos exemplos, todo dia temos exemplos, tá? E é isso que a gente está passando para vocês. Às vezes o cliente não passa para a gente as informações necessárias para que a gente possa passar o orçamento. Então o que acontece? Eu fico perdida, tá? Então, por quê? Minhas festas são luxo. Então eu acho assim que a gente até comenta aqui, poxa, o cliente quando nos procura, ele já tem que conhecer o nosso trabalho. Né? Porque a primeira coisa é isso, né? Ele tem que conhecer o nosso trabalho para eu poder, quem está mexendo no ramo ali tem que falar, você já conhece o nosso trabalho? Iniciar a conversa assim, né? Porque daí a pessoa fala, conheço, gostou do nosso trabalho, gostou de algum tema, porque aí você já vai ter uma ideia de se ele quer festa, decoração maior, menor, entendeu? Então vamos começar por aí, né? Facilita para ele e para a gente. Com certeza. E outro item também que acontece muito são os acessórios, né? Que vai complementar a decoração toda, que às vezes a gente não fornece. Que é um caso de um bolo, de uma bola, né? Um personalizado. Então o cliente ele vê aquela foto ali pronta da festa executada, ele às vezes não vai ter noção do que ele vai ter que providenciar por fora. Acontece demais, né, Neymar? O cliente, mas está incluso o bolo, mas está incluso isso, está incluso aquilo. Então, tipo assim, se o seu orçamento já tiver tudo detalhado do que você oferece e ainda complementar embaixo o que você não oferece, ele não tem dúvida. O cliente não vai ficar indeciso. Por quê? Aí você já colocou, o cliente deverá providenciar além, né, do nosso pacote. Isso. Então, que mesmo assim, às vezes eles não leem, né? E ainda te pergunta de novo, mas isso tá. Então entra a questão, fala, não, lê embaixo o que vai, né, o cliente deverá providenciar. Porque às vezes a gente não tem esse tempo de ficar, entendeu? Tem muito tempo, tem outras coisas mais importantes para a gente conversar com ele sem ser isso, porque isso aí já vai estar escrito no orçamento. Então isso aí o cliente também não pode ter preguiça. Você vai passar tudo discriminado e fala, lê. Entendeu? Dê uma atenção, né, nos tópicos lá que que a gente não fornece. Então, já adianta, o assunto, você consegue frisar, que é para ele ler mesmo aquela parte, e vai estar tudo... Você ter tempo de
passar outras informações que ali não está. Agora, um próximo tópico muito importante é ser criativo, o mais criativo possível na hora de mostrar esse projeto para o seu cliente. Porque a gente não deve só apresentar números, né? Não é só mandar ali o orçamento escrito com números, valores e tudo. A gente deve encantar o cliente primeiramente com o visual, né? Então é isso, é abusar mesmo das fotos, monta mesmo ali de cada... Um monte de informações, né? Isso. De cada orçamento que você for, né, oferecer para o seu cliente, já tem ali uma galeria de fotos separadinha, direitinho. Esse é o cenário tal, esse é o outro cenário. Mostra, né, fotos pegando o cenário todo, pegando detalhes. Porque mesmo que ele não pegue, né, Lucas, tudo, ele vai ter uma ideia de tudo que nós temos, tá? E ele vai escolher. Sim, e até porque é muito mais importante você conseguir demonstrar toda essa beleza, todo esse projeto para o cliente primeiro, do que já chegar direto no valor, que a gente, né, já até falou outras vezes, que a gente nunca chega com orçamento já com o valor da festa. A gente vai mostrar mesmo tudo que a gente está oferecendo, todo o nosso trabalho diferencial, para depois apresentar, né, o valor e tudo mais. Então... até porque o cliente às vezes também... ele não sabe, este valor é o quê? Porque tem muita gente que oferece festas de 300 reais, entendeu? Como que às vezes eu vou oferecer uma festa de 10 mil? Entendeu? Isso tem que ter lógica, né? Que já é o nosso próximo tópico. Sua apresentação ela deve ser organizada e ter lógica. A gente estava até comentando antes, né, Neima? Primeiro ponto, que tipo de festa, que tipo de orçamento você está oferecendo para o seu cliente? É uma festa luxo. Então, todos os seus argumentos, tudo que você estiver indicando, tudo ali vai ter que estar voltado para aquele nível de festa. Posso dar exemplo, Lucas? Não pode ser, né? Se a pessoa quer uma decoração luxo, como que eu vou oferecer um enfeite de mesa para ele? Simples, não tem a ver, não tem lógica, né? Sim. Como que eu vou oferecer, vamos supor, uma mesa maravilhosa ali, tá? De um cenário super bacana, e eu falo com ele assim, não precisa pôr personalizado, vamos colocar só docinho normal. Não tem lógica, entendeu? Então tudo tem que ter uma coerência com a outra, tipo, o doce tem que ter tudo a ver com a festa, os decorados, então assim, tudo tem que estar harmonizado, entendeu? Se for uma festa pequena, não tem lógica eu oferecer algo, um doce, às vezes super elaborado, entendeu? Eu posso estar oferecendo outro tipo, um tipo de personalizado, um mega personalizado, não tem lógica. Então tudo tem uma coerência. Decoração pequenininha, vamos lá. Você quer uma decoração pequenininha? Não quer dizer que, voltando lá nas outras gravações que nós fizemos, tá? Decoração pequena não significa que é decoração barato, tá? E simples. Às vezes nós vamos fazer um projeto super bacana de uma decoração pequenininha. Vai ser uma coisa ali, né, bem elaborada para o cliente, tudo da forma que ele falou e tal. Então tudo, vamos colocar menos doce, mas um doce bacana, vamos colocar um personalizado bacana. Então tudo ali harmonizando. Então é isso que a gente tem que pegar do cliente, o que ele quer. E na parte de ser organizado com orçamento, primeiro, a gente sabe que, pelo menos a minha cabeça da Neima, assim, se a gente vê um local ali, tipo, o cliente mandou um local, a gente já pensa milhões de coisas, porque cabeça de decorador é assim, né, Neima? Então eu tenho certeza que a sua também é dessa forma. Sim. Então, se você chegar e despejar esse caminhão de informações, de ideia para o seu cliente, ele vai ficar perdido. Ele não vai fechar em nada. Então, seja organizado. Primeiro, mostre o cenário principal, né? Vamos falar, eu quero decorar esse ambiente. Mostra aquilo ali. O cliente entendeu? Beleza. Aí vamos passar para outro. Mas a gente podia fazer uma mesa de... Principalmente se tiver espaço. Isso, se tiver espaço. Depois, né, faz etapas, não chega despejando um caminhão de informações, né? Vai por etapa, item por item, e, né, seja organizado ali, que eu tenho certeza que para o seu cliente vai ser muito mais fácil o entendimento do que se você já falar tudo de uma vezada só. Já entrando nesse assunto também, o nosso próximo tópico captou o que o cliente quer?
Ofereceu tudo o que ele está precisando? Ofereça mais, né, Neima? A gente sempre tem mais coisas. Para ele poder resolver e ver o que ele quer realmente, que ele gostou, né? E às vezes, né, o cliente ele não vai ter totalmente a ideia de tudo que é possível. Então, às vezes, ele acha que é isso que é possível, mas é isso que é possível. Ou às vezes ele fica até chateado. Poxa, por que você não me mostrou aquilo? Exato. Se eu tivesse visto, eu tinha pego, entendeu? Eu gostei mais desse do que desse. Então, assim, você mostra tudo, né, devagar, né, Lucas? Você pegou o espaço do cliente, ó, o seu espaço cabe isto. Aí fala, nossa, bacana, mas também nós temos isto, isto e isto. Você pode estar pegando algum desses itens para poder, né, dar-se um diferencial na sua festa. Então aí resta o cliente saber se está dentro das condições financeiras dele, entendeu? Ou do momento ali, que se é o que ele planejou em gastar. Então é ele que vai definir, mas você mostrou. Exato. Nosso próximo tópico, não tenha preguiça. Mostre quantas vezes forem necessário, né? Converse novamente tudo. E isso entra tendo uma outra questão. Se o seu cliente ele tá com... Porque hoje em dia a gente sabe que, né, pelo WhatsApp a gente já resolve muita coisa. Então a maioria dos orçamentos é por ali, né? A gente manda um documento lá em PDF com o nosso orçamento, tudo direitinho. Mas às vezes o seu cliente não está conseguindo captar toda a informação daquela forma. Então, tenta marcar pessoalmente com ele uma visita, né? Ou vamos supor, se for no local, já aproveita, já faz as duas coisas, né? Já vai até o local. Isso, lógico, não vai ser para todo mundo, né? Eu tô falando aqui de algumas exceções, quando o cliente está com essa dificuldade de entendimento. Agora, o mais importante, Lucas, vou até te cortar porque eu lembrei aqui agora. Sim. Você tem que provar para o seu cliente que você é boa no que você faz. Você tem que provar para o seu cliente, tá? Que você está oferecendo, você vai entregar. Mas nada melhor do que falar. Você já visitou o Instagram? Você conhece as nossas festas? Você tem referência de alguém? Por quê? Porque a partir do momento que ele te conhece, tá? Ele vai saber que você é uma pessoa séria, que você entrega aquilo que você vendeu, tá? Então isso te ajuda muito. Então não tente, nesse orçamento, enganar seu cliente. Entendeu? Isso é muito importante. Tipo, você tem condições de fazer uma festa, o cliente te apresenta, eu vi seu Instagram, mas eu queria uma festa assim, de um outro fornecedor, de um outro decorador. Quer dizer, você vai falar com ele, falar assim, olha, eu tenho algo parecido, não é meu, tá? É de um outro decorador, mas eu posso estar colocando ideias ali dentro do que eu tenho, dentro do que eu tenho condições de fazer e tá fazendo para você. Você tem que ser honesta falando que aquilo não é seu, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer, isso facilita muito pra gente, isso de dar orçamentos por WhatsApp, tá? Mas o cliente tem que saber de quem que está pegando a decoração. É uma pessoa séria? Então, para isso, você tem que também ser profissional. Não adianta você querer entrar no mercado e querer brincar com os clientes, não. Mostrar uma coisa, entendeu? Que você não vai conseguir cumprir, né? Você tem que estar passando um orçamento seu, um orçamento que você seja capacitado em vender e fazer, tá? Então só para fechar, né, se o seu cliente está com dificuldade em entender, tenta marcar com ele uma reunião presencial para você remostrar o projeto, passar item por item, porque esse orçamento bem executado, você vai fechar sim a venda. E aí, para finalizar aqui, a Neima já até chegou a comentar um pouquinho, a gente tá reforçando sempre o nosso diferencial dentro do mercado e mostrar o tempo todo o que você tem de melhor para oferecer para ele. É o mais importante também, né? Que é o mais importante. Então, reformulando, se você seguir todos esses tópicos que a gente falou aqui, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ter um orçamento perfeito e você vai vender festas e mais festas aí. Então é isso, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.